olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perpetuamente a todas as nações. Amém? Vamos repetir os 6? Toda a igreja, amém? Mas vós sereis chamados e vos comereis e na sua glória vos gloriareis. Nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Vamos orar e que nós possamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite e que você possa adorá-lo com toda a sua alma, com todo o seu louvor, engrandecer ao Senhor. Aleluia! Quantos estão alegres aqui no Senhor? Amém. Amém? O Senhor é a nossa força e a nossa alegria. E nós devemos vir a Ele com toda honra e toda glória. Se nós queremos receber glória de Deus, honra de Deus, nós possamos também exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite. Muito obrigado pelos feitos do Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela é eterna. Muito obrigado porque nós fomos chamados sacerdotes do Senhor, no qual o Senhor nos chamou para pregar as boas novas, Pai, aos tristes, aos quebrantados de coração. E que a Tua palavra ela possa vir de encontro ao nosso coração nessa noite. E que nós possamos dar o nosso melhor a Ti. O nosso louvor e a nossa adoração com toda a alegria da nossa alma. Porque o Senhor é bom. E é o Senhor, ó Pai, que está conosco todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a Tua igreja. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui. E que a mão do Senhor se estenda sobre nós. E que nós possamos sair daqui glorificando o nome do Senhor e exaltando o Senhor em santidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, igreja. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Mais uma vez. Agora é para a gente rasgar os céus. Porque nós estamos aqui, é uma batalha espiritual muito grande. Só que nós já temos vencido e vamos vencer no nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Senhor é o Senhor. Aleluia! Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Deus é minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia! Deus é minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Não somos nós, mas é a presença do Espírito Santo que faz toda a diferença. Não é a equipe do louvor, somos apenas vasos, mais nada. Mas é o poder do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Subir os passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluia! O Senhor te diz, meu amado. Posso ouvir o santo som aqui, rompendo as barreiras e grilhões. Minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluia! O Senhor é Deus! Oh, aleluia! Glorifica ao Senhor. Dê glória a Deus. Exalte ao nome dEle. Glorifica a Ele, pois Ele está aqui. E a tua presença é inimaginável. Não há outro. Declara com todo o seu pulmão. Jesus é rei, Ah, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou.
Ele é quem é. E nunca se viu e nem se ouviu falar em um Deus como o nosso. Entenda isso, igreja. O nosso Deus é tremendo. Foi pago um alto preço naquela cruz em nosso favor. E hoje a gente pode entrar no Santo do Santo, porque o véu se rasgou. E a gente pode entrar no Santo do Santo e o adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Sofrer, participar, sua obra vou cantar, Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. declara. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Sim, Senhor. Declara. Da vida, de graça recebi, aleluia, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor, aleluia. Santo, 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 abre a tua voz, abre os teus lábios e diga que Ele é santo. Levanta as suas mãos, comece a glorificar quem que é, e diante de mim, Ele é o Senhor.
Na cruz me chamou gentilmente. Quebrantado por seu amor. De novo. Na cruz me chamou gentilmente. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Na cruz me chamou gentilmente. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Glorifique ao Senhor. Dê um brado de vitória a Ele. Aleluia. Porque Ele está aqui. Aleluia. Ah, Senhor, Tu és tremendo. Não há outro, não como a Ti, ó Pai. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Glorifique a Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Toda honra, toda glória, todo o louvor somente pertence ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não pare de adorar. Abre os teus lábios e comece a glorificar. Não pare de adorar. Abre os teus lábios e comece a adorar. Adore, adore, adore. Adore a Ele. Oh, Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo. Rasga os céus com a sua voz. Um novo cântico declara ao que se assenta. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo. Um novo cântico. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore ao Senhor. Está vestido do arco-íris,
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia! Oh, Senhor! Oh, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore, 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 adore. Jesus. Santo, Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Oh, aleluia. Abra os teus lábios, abra a tua boca e glorifica a Ele. Diga que Ele é santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Maravilhado, extasiado, Eu fico a ouvir teu nome. rasga os céus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 que era. Declara. Com a criação eu canto. Sim, Senhor. Aqui está o teu povo declarando, meu Pai, o teu nome. Aqui está todo o teu povo que é chamado pelo teu nome. Senhor, eis aqui o teu povo chamado por vós. Eis aqui o teu povo. Santo, 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 que era e é. Aleluia. Com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Santo, Santo. Oh, Santo, Santo. Oh. Não há nada mais importante do que a tua presença. Não há nada mais importante do que a tua doce presença, ó Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo o louvor somente ao Senhor. A Ti pertence a nossa adoração. Santo é o Senhor. Abre a tua boca e fala. Existe algo importante aqui, meu amado. Existe algo mais forte do que a gente. Existe algo muito maior do que nós. E quando o povo dele, chamado pelo nome, começa a adorar, começa a levantar um altar de adoração a Ele, eis que Ele vem, e como atos, Ele vem e derrama sobre todo o povo. Aleluia! Seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Declare como a criação de Deus. A criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glória ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Você pode continuar adorando ao Senhor. Você pode continuar glorificando ao Senhor, porque Ele é santo. Santo. Desde o momento do início dessa adoração, nós declaramos que o Senhor é santo. Você pode se sentar agora. Nós chegamos no momento da oferta e do dízimo. Mas eu quero que você abra o seu coração para um entendimento mais profundo de oferta e dízimo. Para que você abra o coração e seja grato ao Senhor por tudo. A oferta e dízimo é muito mais do que um ato de você levantar e colocar, entregar ali ou fazer um pix. É uma expressão de um coração grato diante do Senhor. Não se trata de números, valores, mas de uma resposta íntima de gratidão. Uma resposta íntima, é ali você, uma resposta você com Deus de gratidão. Deus, Ele não busca nenhum valor monetário. Queridos, Deus não está interessado no que você tem. Ele está interessado no seu coração. Ele está interessado na sua intenção. Ele está interessado na sua entrega. Ele deseja o que nós temos aqui dentro, a intenção nossa. A verdadeira generosidade não é medida pela quantidade, mas pela entrega sincera que brota de fé, que brota de confiança e que brota de amor. Essa é a verdadeira alegria de estarmos no Senhor. Então, quando entregamos, que nós possamos entregar, que seja também um ato de adoração. Não apenas de um cumprimento, né, de entrega. Eu estou cumprindo o mandamento, sim, você está cumprindo. Mas a intenção do seu coração seja um ato muito maior de amor. Coloquem para mim
Se puder ainda, se não puder, não tem problema, eu leio. 1 Coríntios 10, 31. Dá para colocar? Olha só. Queridos, esse versículo, ele fala de uma demonstração de um ato de fé muito grande na sua vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Olha aqui, tudo para o quê? Para a glória de Deus. Tudo para o quê? Querido, se você está vestido hoje é para glorificar o Senhor. Se o alimento chegou na tua casa hoje é para glorificar ao Senhor. Se a tua família está com você é para glorificar o Senhor. Se você tem o seu trabalho, querido, é para glorificar ao Senhor. Tudo que há em você, meu querido, é para glorificar ao Senhor. Não há nada, é tudo para glorificar ao Senhor. E nesse momento, eu quero que você tenha a intenção de coração, de alegria, de gratidão. Levante-se, traga aqui o seu dízimo e a sua oferta, entregue ao Senhor com a intenção de gratidão e alegria. Amém? Nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Aleluia! Vamos colocar de pé. Vamos colocar e continuar adorando ao Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis que dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, 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 prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Estenda suas mãos, igreja. Aleluia. Aleluia. Todos, até você que não trouxe o seu dízimo e a sua oferta, estenda sua mão para abençoar. Você vai declarar na vida do seu irmão a bênção e vai trazer para você, porque a palavra diz que quando nós intercedemos, as bênçãos vêm para nós. Então vamos interceder. Querido Pai, Senhor Deus, eu abençoo cada dizimista e cada ofertante aqui da tua casa. Pai, a intenção do coração foi em gratidão. Deus, traga a medida sacudida, transbordante e abundante na sua vida, em todas as áreas, Pai. Emocional, sentimental, financeira, meu Pai. Na vida, na família, no seu trabalho, Senhor. Deus, abra a janela dos céus, aumenta o
nossos celeiros, meu Pai, multiplica ali, Senhor, traga a provisão, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Deus. Abençoa cada um, e aquele que ainda não pôde contribuir na tua casa, Senhor, abra a janela dos céus, Deus. A tua palavra diz que o Senhor pode mudar a sorte de vida. Mude, Senhor, a situação, a geografia, para que o teu filho também tenha a intenção e traga, Senhor, a oferta e o dízimo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Os irmãos podem assentar? A paz do Senhor, Igreja Batista do Avivamento. Que tremendo, que louvor maravilhoso, que louvor abençoado, que momento mais gostoso. Final, último domingo do mês, nós estamos fechando o domingo do mês com chave de ouro. E eu quero dizer para você que nós ainda temos segunda, terça e quarta ainda. Nós temos ainda 3 dias no mês de abril. E Deus ainda vai fazer muita coisa no mês de abril ainda. Faltando 3 dias ainda, Deus ainda vai fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Deus tem muito mais para entregar, irmão, na sua vida. E eu não estou aqui como coach falando sobre prosperidade, não. Eu tenho certeza, porque nós estamos vivendo o ano da dupla honra na Igreja Batista do Avivamento. Vivendo o extraordinário de Deus. Pelo louvor se deu para sentir que Deus está presente aqui neste lugar. Deus está aqui, irmãos. Entendam isso. Amém? Eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes. Eu tenho aqui alguns nomes. A Darlene, eu gostaria que ficasse de pé, para a igreja poder conhecê-los, vocês. A Darlene, a Amanda, a Marcela e o Eric. Quem são essas pessoas que estão aqui nos visitando? Cadê mais? Cadê? Está lá atrás. Quem mais está nos visitando? Por favor, eu não falei o nome, mas às vezes você está nos visitando, fique de pé, para a igreja poder conhecê-los. Amém, obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero dizer para vocês que esta é a Igreja Batista do Avivamento. Vocês são bem-vindos sempre. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero pedir a cada um dos irmãos que estiverem próximos, que por favor cumprimente eles e digam para eles que eles são bem-vindos, não só hoje, mas sempre, porque aqui é a casa do Pai de vocês. Aqui é a casa do nosso Pai querido. Entendeu? Então, se nós estamos na casa do nosso Pai, nós temos que se sentir à vontade. Então, vocês sintam-se à vontade. Esta é a Igreja Batista do Avivamento, que neste momento cumprimenta a cada um de vocês visitantes. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Muito obrigado a vocês pela visita. Que Deus abençoe. Venha um culto sim e o outro também. Amém? Então, nós vamos colocar de pé neste momento. Gostaria de chamar a pastora Isadora, que vai ministrar para nós a palavra do Senhor neste domingo especial, que é a família no altar do Senhor. É um domingo especial, entendam isso, vocês não saíram de casa por nada. Deus tem muito mais para fazer na vida de cada um de vocês que vieram nessa noite. Amém? Que Deus possa abençoar a pastora, usá-la para falar aos nossos corações. Feche seus olhos, igreja. Peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Deus, obrigado porque o Senhor está nos dando mais um dia de vida. Deus, obrigado por esse dia tão maravilhoso, Senhor Deus, tão gostoso, e nós estamos fechando o dia na Tua presença. Que louvor agradável, Senhor Deus, de estar sentindo o aroma, de estarmos próximo à Tua graça, Senhor Deus, todos os dias. Senhor, obrigado por este momento de louvor, aonde o Senhor preparou os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Usa a pastora Isadora agora, Senhor, para falar aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus, aquilo que nós viemos buscar, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não seja a pastora Isadora, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar ainda em espírito de oração.
Você pode sentar, você pode fechar os teus olhos. Nós vamos orar mais um minutinho. Senhor, que o teu Espírito esteja presente neste lugar, como já está agindo, Pai. Mas que o teu Espírito neste momento comece a ministrar dentro do nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Que tudo aquilo que estiver impedindo o nosso coração de ouvir a voz do nosso Senhor seja anulado. Que em nome do Senhor Jesus essa palavra, Pai, venha nos quebrantar. Que essa palavra venha nos moldar. Que essa palavra venha nos incomodar. Que essa palavra venha nos vivificar. Que essa palavra venha nos transformar para a glória do seu nome, Senhor. Para a glória do seu nome, Senhor. Aleluia. Como é de praxe, eu desejo do fundo do meu coração que no decorrer dessa palavra você sinta-se incomodado. Que você sinta espinho aí no banco. Não a ponto de você levantar, mas a ponto de você querer mais de Deus. A ponto de você querer ser transformado pelo Senhor. Que essa palavra venha ruminar no teu coração no decorrer de toda a semana, no decorrer de todo o próximo mês. Que ela venha ser escrita nas tábuas do teu coração. E que ninguém possa tirar. Amém? Amém? Eu queria que você abrisse em Gálatas, capítulo 2. Eu vim trazer uma palavra um pouco forte. Um pouco forte até demais. Mas eu acho que a gente aguenta, não aguenta? Amém? A gente aguenta ouvir uma palavra forte, não aguenta? A gente aguenta apanhar da Bíblia, não aguenta? Quem é que aguenta apanhar da Bíblia? Eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar, eu não vou subir. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós vamos ler novamente o verso 20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Se eu dissesse para a igreja que existe uma chave que gira a maçaneta da minha bênção, se eu dissesse para a igreja que existe uma chave que abre as comportas do céu em meu favor. Isadora, não tem como ter uma chave. Não tem como ter uma chave, tem. E essa chave existe. Ela é uma chave e ela abre o coração de Deus ao nosso favor. Essa chave, ela se chama quebrantamento. O quebrantamento é uma chave, entendam, que abre os céus em nosso favor. E isso eu vou te provar na Bíblia, que essa chave existe. Eu não vou te provar por mim, eu vou te provar na palavra. Ser quebrantado, algo que a gente precisa entender na realidade, é que tudo que a gente tem para viver em Deus, tudo que Deus tem para colocar em prática na nossa vida, tudo que Deus tem para nós, essa chave pode abrir. Tudo que Deus tem para cumprir na sua vida, essa chave, que se chama quebrantamento,
pode cumprir e pode fazer abreviar as suas bênçãos. Ser quebrantado, ele é o início, ele é o primeiro passo para que eu possa viver o que Deus tem para mim. É o primeiro passo para que eu possa viver a vida que Deus planejou que eu vivesse. O quebrantamento, Pastor Wesley, ele é o primeiro passo para o avivamento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Vamos ser uma igreja avivada? Amém? O que eu tenho que fazer? Me quebrantar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Infelizmente, eu estava conversando hoje cedo com uma pessoa, mas infelizmente as pessoas, elas fazem uma tríade. Elas ligam avivamento com manifestação do poder de Deus, com Atos 2. Vocês conseguem entender? Elas ligam avivamento com manifestação do poder de Deus, com Atos 2. Só que no meio disso, existe uma chave que se chama quebrantamento. O avivamento nada mais é do que a vida dele sendo derramada em nós. Ponto final. Não se escandalize se eu digo que avivamento não é falar em línguas. Não é grito, não é barulho. Ele pode até vir acompanhado disso. Não é errado fazer isso. E eu não estou aqui pregando sobre dons espirituais. Amém? O avivamento até vem acompanhado disso. Mas ele não é isso. Ele é a vida de Cristo sendo derramada em mim. E isso pode acontecer silenciosamente. Às vezes a gente vê muita gente vindo pregar sobre avivamento aqui, e é como se avivamento fosse um evento inalcançável. Quem aqui já teve essa percepção? Parece que avivamento é uma coisa que está lá na frente, que eu nunca consigo alcançar. Todo mundo fala, vai vir, vai vir, vai vir. E cadê? Não vem. Parece que vai vir um anjo batendo as asas aqui no nosso meio, e parece que as estruturas físicas não comportarão esse avivamento, que vai vir sobre o Brasil, vai vir sobre Goiânia, vai vir sobre a igreja. Meu querido, nós já estamos vivendo momentos de avivamento. Quando nós entendemos que avivamento não é um evento futuro. Avivamento é a vida dele sendo derramada em nós. Ponto final. E é lógico que avivamento traz mais um monte de coisas, falando em línguas, demonstração dos dons espirituais, dons de maravilhas. Mas quando uma pessoa é curada, nós estamos vivendo o avivamento. Quando uma vida se converte, nós estamos vivendo o avivamento maravilhosamente. Quando a igreja se une em adoração, nós estamos vivendo o avivamento. Olha, eu vou falar para vocês algo que eu tenho visto acontecer no nosso meio. E que é um avivamento poderoso. Poderoso. Nós temos visto o Senhor começar e fazer um avivamento poderoso no meio do ministério infantil. As crianças não estão falando em línguas, tá? Mas elas estão sendo avivadas. Eu estava em casa esses dias, cansada. O Davi chega atrás de mim com a Bíblia de trás, debaixo do braço, e fala assim, mamãe, preciso tirar algumas dúvidas. 10 horas da noite eu olhei e falei, vamos tirar algumas dúvidas. Deita aqui na cama comigo. Deitou eu, deitou ele, cada um com um travesseiro abraçado. E ali ele começou a tirar dúvidas sobre Gideão. E eu comecei a falar sobre Gideão e os 300, e comecei a empolguei, né? Porque a Isadora, ela empolga. É assim mesmo, é normal. E aí eu empolguei a falar. E Gorinho eu já estava falando de Jesus. E Gorinho eu já estava falando de Atos dos Apóstolos com ele. Passou mais um minutinho, eu já estava falando. E Jesus vai voltar. E ele vai vir buscar a sua igreja, Davi. E eu vou subir com ele. E você, Davi, você vai subir. E ele calado, eu falei, dormiu. Falei que dormiu. Quando eu olhei para ele, ele estava em lágrimas, encafufado no travesseiro. E ele dizia, eu vou subir. Em lágrimas. Meu querido, isso é avivamento dentro da minha casa.
nós estávamos em 24 horas de adoração, no feriado. E enquanto o louvor ministrava, a Maiara chegou em mim, no final do culto, e me mostrou, Isadora, do quanto o nosso louvor ministrava. A Anne escreveu um texto. E no texto que ela estava escrevendo, ela não estava pulando, ela não estava falando em línguas, e ela escrevia: o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar, o Senhor está às portas, o Senhor está vindo buscar a tua igreja. Ninguém estava dizendo para ela escrever aquilo, mas era o que ela estava sentindo. A Anne tem 9 anos. Isso é avivamento. No domingo passado, que é o domingo de Páscoa, nós estávamos aqui celebrando o culto. E durante o louvor, o Miguel, o neto da irmã Luciana, ele vira para ela e diz assim: vovó, o Senhor está vivo. Ele vive. Essa criança não está gritando e nem falando em línguas, mas ela está sendo avivada pela palavra. Vocês conseguem entender que avivamento é a vida dele sendo derramada em nós? Isso é avivamento. Isso nós temos vivido todos os dias. Não é um evento futuro, não é algo inalcançável. Nós estamos vivendo agora e hoje a vida dele sendo derramada em nós, a palavra dele sendo derramada em nós. Avivamento pode sim ser falado, pode sim vir acompanhado com os dons espirituais, pode sim vir acompanhado com um louvor que começa e não termina, pode sim vir acompanhado com uma pessoa que começa a orar e não termina, e não para, e ali a coisa vai fluir, mas isso é consequência da vida dele sendo derramada em nós. Avivamento é quando a palavra e o Senhor entra no meu lar, e o divórcio cessa, e a conversão chega, e a Bíblia chega, e a sede chega dentro da minha casa. Isso é avivamento. Avivamento é quando Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é avivamento. É quando Deus começa a transformar os lares. Isso é avivamento. É a vida dele sendo derramada em nós. Mas a vida dele, ela é derramada em nós por um motivo. E tem um motivo que faz a vida dele ser derramada em nós: a morte do nosso eu. A morte do nosso eu. Se não há morte do nosso eu, do nosso ego, não há vida dele sendo derramada em nós. O nosso ego é capaz de impedir a vida de Cristo ser derramada em nós. Nós lemos em Gálatas aqui: já não vivo eu, eu estou crucificado em Cristo Jesus. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqui esse versículo está dizendo que para que Cristo viva em mim, eu tenho que estar o quê? Crucificado. Eu tenho que estar o quê? Morto aos pés da cruz. E aonde o nosso eu reina, não há quebrantamento. E se não há quebrantamento, não há a vida dele sendo derramada em nós. E consequentemente não há avivamento. Vocês estão conseguindo entender a sequência? Amém? O nosso eu, o nosso ego, se não for quebrantado, nós não podemos viver o que Deus tem para nós. Se quebrantar a vontade de Deus dói muito, porque matar o nosso eu dói, colocar o nosso eu aos pés da cruz dói. Eu não sei se você já teve essa experiência, de quando você está cheio de razão, e você sabe que você está certo, e o Senhor faz assim, ó, cala. E eu já tive momentos na minha vida em que eu falei, e eu colhi consequências amargas por ter falado, e eu ainda tive que ouvir de Deus: eu não mandei você falar, eu mandei você calar.
Você já teve essa experiência? Eu já tive. E eu já tive experiências de eu ter falado assim, isso aqui não foi o Senhor, isso aqui fui eu. Isso aqui foi a minha carne gritando, cheia de justiça própria, cheia de um discurso pronto, cheia de verdades. Mas fui eu, não foi o Senhor. Não foi o Senhor. Não há vida de Cristo, não há revelação da vida dele em nós, enquanto o orgulhoso eu dentro de nós não for quebrado. Isadora, a palavra certa é essa, quebrado, é. A palavra não é que o nosso eu deve ser acalmado. A palavra não é que o nosso eu deve ser ignorado. Ela diz que o nosso eu tem que ser quebrado. É como se quebrasse uma dura cerviz. Eu já tive uma palavra aqui que eu expliquei o que era dura cerviz. O que é a dura cerviz? O povo de Israel, ele tinha uma dura cerviz. É essa cerviz, essa sequência da coluna que se mantém sempre ereto, que não se curva, que não se prostra. E o Senhor diz, povo de dura cerviz, povo que não se prostra. Quando um animal, ele tem a dura cerviz, ele não se prostra, quando ele briga, quando você está ali, brigando com ele. Antigamente eles iam e quebravam a coluna dele, porque a cerviz era quebrada. Quando queria se matar, quebrava-se a coluna, para que a cerviz fosse quebrada. E enquanto nossa dura cerviz estiver se mantendo eretra, sem se prostrar, sem se curvar, ali não há como o Senhor se manifestar e se derramar na sua vida. Às vezes a gente tem muito de viver as coisas e às vezes a gente questiona, Senhor, por que parece que tem bênçãos para algumas pessoas que recebem, que chegam tão rápido? Eu preguei sobre isso, né? No culto passado, sobre Ezequias. Senhor, parece que tem gente que nem passa por luta. A pessoa pensa a bênção, na semana que vem ela já recebe. E a gente está aqui, Você sabe o que é isso? Dura cerviz. É o eu que ainda precisa ser quebrado. Porque a chave que abre as janelas do céu se chama quebrantamento. Quebrantamento. Esse eu precisa ser quebrado. É o eu que se justifica. É o eu que quer impor a sua vontade. É o eu que quer lutar pelos seus direitos. É o eu que busca a própria glória. É o eu que se acha o dono da verdade. E é isso que o Senhor quer quebrar em nós. É doloroso? É. É sofrido? É. O quebrantamento é reconhecer que nós não somos, mas que Ele é. O quebrantamento é reconhecer que nós não podemos, mas que Ele pode. Isso é o quebrantamento. Isso é o quebrantamento. O quebrantamento, ele tanto é obra de Deus quanto nossa. O Senhor, Ele nos quebra. Como? Ele coloca a gente em situação de aperto. Ele coloca a gente para sofrer um pouquinho. Ele coloca aqui um sofrimento leve aqui no nosso coração, que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai incomodando. Vai incomodando, e você começa a incomodar, e aquela situação começa a virar um impasse. É assim que o Senhor vai nos colocando em quebrantamento. Mas Ele é obra de Deus, mas também é nossa, porque a gente tem que começar a reconhecer isso e dizer, Senhor, eu estou entendendo, o que eu preciso mudar? O que precisa ser mudado e transformado em mim, então, para ser quebrado? O que precisa ser quebrado em mim? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos exemplos claros de homens que alcançaram as suas promessas,
que alcançaram o coração de Deus porque entenderam que o quebrantamento é uma chave. Existem homens na Bíblia que entenderam, vários homens, eu vou citar alguns aqui, que entenderam que o quebrantamento, ele é uma chave que abre as janelas dos céus em nosso favor. O primeiro deles eu já citei aqui, que é o rei Ezequias, que eu preguei no culto passado sobre ele. É um rei que a Bíblia cita que antes dele não houve igual, e depois dele não vai ter ninguém igual. Mas o rei Ezequias, ele não tinha dificuldade nenhuma em se curvar e se prostrar a Deus. E entendam o que eu vou dizer, que quebrantamento, ele é uma condição interna. Ele vem de dentro para fora. Não é algo que é de fora para dentro. O louvor pode cantar músicas lindas aqui. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É uma condição do teu espírito, quebrantamento. O rei Ezequias, ele foi acometido com uma enfermidade terrível. E Deus mandou o profeta na casa de Ezequias dizendo: arruma a tua casa e põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele já tinha dado ali a decisão: Ezequias, você vai morrer. Diz a palavra de Deus que Ezequias olhou para o lado, chorou amargamente e disse ao Senhor: Senhor, o Senhor tem visto o meu coração, e o Senhor tem visto quem eu sou diante do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Uma oração simples, rápida. Antes que o profeta fosse embora do templo, Deus mandou o profeta voltar e dizer para Ezequias: você está curado, vou te dar mais 15 anos de vida. Aleluia. Gente, isso move o meu coração. Olha a rapidez dessa resposta. Por que isso aconteceu? Porque aconteceu algo internamente na vida de Ezequias. Ele orou por nada, a palavra diz que ele chorou amargamente, e ele se quebrantou diante do Senhor. Ele disse: Senhor, me sondas, me conheces por dentro, tenha misericórdia de mim, eu não quero morrer. E ele se quebrou diante de Deus. E no mesmo momento o Senhor teve misericórdia da vida dele. Ele descobriu que o quebrantamento era uma chave que movia o coração de Deus. O quebrantamento era uma chave que girava a maçaneta, que abria os céus em nosso favor. Tem uma outra palavra em Atos capítulo 13, verso 22. Põe aqui para mim Atos 13, 22. Diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Deixa eu ler de novo esse versículo, vocês me repitam, vocês me digam se eu estou errada. Está escrito aqui: homem segundo o meu coração, que deixará a Bíblia aberta no Salmo 91. É isso? Está escrito aqui: homem segundo o meu coração, que vai aprender a tocar um instrumento. É isso? Está escrito aqui assim: homem segundo o meu coração, que vai estar na igreja todos os dias. É isso? Não. Está escrito: um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi descobriu que se quebrantar diante de Deus e fazer a vontade dele, abria as janelas dos céus em favor dele. Se submeter à vontade de Deus. Davi descobriu como se submeter à vontade de Deus através do quebrantamento. Quando você vai estudar a história de Davi, você vê que na história de Davi, Deus nunca precisou falar com ele duas vezes. Na primeira, ele obedecia e fazia. Na primeira, ele obedecia e fazia. Porque ele descobriu que se submeter à vontade de Deus
abria as janelas dos céus em favor dele. Tem um outro homem na Bíblia, e esse nós vamos ler, porque essa história é maravilhosa. 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina tinha dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu te darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei dizia: com essa carta eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Dá uma pausa aqui. Naamã era um comandante de alto escalão na Síria. Abaixo do rei da Síria era Naamã que mandava e desmandava. Ele era um homem muitíssimo rico. E aí vem uma escrava de Israel que servia a mulher dele, vira para ele e fala assim: se você conhecesse o profeta que tem lá em Samaria, você já estava curado. Ele fica doido. Ele chega no rei e fala assim: eu preciso ir lá para Israel. O rei escreve uma carta e diz assim: entregue isso aqui para o rei e fala que eu estou mandando o rei te curar. Quando o rei então lê a carta, o rei não é profeta, o rei não tem dom nenhum, ele se desespera. Ele rasga suas vestes e ele fala: o rei da Síria está querendo atacar meu território. Ele está mandando um homem procurar e ele sabe que eu não posso curar ninguém. Acaso por acaso eu tenho o dom da cura? E aí olha o que acontece no próximo versículo. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou essa mensagem. Gente, eu amo a Bíblia. Gente, a Bíblia ela é provocadora. Ela é irônica, tem hora. Olha o que Eliseu diz para o rei: por que você está rasgando as suas vestes? Envie um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha a ousadia de Eliseu. Eliseu virou para mim: que desespero é esse, meu caro? Você está achando o quê? Que não há Deus em Israel? Manda o cara vir aqui. Pode vir. Não tenho medo não. Eu creio no meu Deus. Eu sei que eu sirvo. Olha a ousadia de Eliseu, gente. Vocês não fiquem encabulados, senão eu fico encabulada com os negócios desses. Aí diz aqui, verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Eliseu não foi na porta receber Naamã. Ele mandou um mensageiro. E o mensageiro disse para Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado. Verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Ele invocaria o nome do Senhor e Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e ia me curar. Gente, quantos de nós não somos assim? Eu estava certo de que Deus vinha com seus anjos assim, ó. Principalmente quando tem um profeta de revelação aqui, não é? Eu estava certo que Deus ia falar comigo. Eis que te digo, mulher de Deus. Eis que te digo, homem de Deus. Porque o que vale é o que é escandaloso. O que vale é o que está, né? O evento.
para Deus falar com Naamã. Ele queria um evento. Quem era aquele povo? Ele era o comandante da Síria. Ele era um homem rico. O profeta manda um mensageiro para mandar eu ir me lavar naquele rio. Quantos de nós não temos a mesma atitude altiva, soberba, prepotente, inflexível de Naamã? Porque é assim que a gente é. Gente, pecado tem nome, o eu tem um nome, o eu tem nome. Inflexível, prepotente, soberbo, altivo, amante de si próprio. Esse é o nosso eu. Aí, vem aqui, continua, no verso 12. Não são os rios, Abana e Farfar em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Olha outro nome para o nosso eu: raiva, irritabilidade, fúria. O nosso eu tem nome, e é isso que precisa morrer diante de Deus. É isso que precisa morrer diante de Deus. Quantas vezes as coisas na nossa vida não acontecem como a gente espera, como a gente quer, e a gente se ira, a gente fica com raiva, a gente condena, a gente julga. Aí vem um servo, lá no verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se o profeta tivesse pedido para você fazer a dança da chuva, se o profeta tivesse pedido para você pular de um penhasco, se o profeta tivesse falado para você: arranca o teu pé fora, que a tua lepra terá sido curada, o Senhor não faria? Quanto mais quando Ele diz apenas para você se lavar e será purificado. Assim, já quebrantado pela fala do servo, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. E então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus nenhum em nenhum outro lugar, senão em Israel. Naamã descobriu, meu querido, que o quebrantamento abre as janelas dos céus. Naamã descobriu que se quebrantar a vontade de Deus, abre as janelas dos céus em nosso favor. Naamã descobriu que se quebrantar, se submeter à vontade de Deus, gira a maçaneta do meu milagre, gira a maçaneta da minha bênção. Enquanto ele dava duro, inflexível, com raiva, de repente ele se quebranta. E ele diz: é verdade, o que custa eu me lavar? E ele se submete ao que Deus havia mandado ele fazer, que era se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Não foram as águas que curaram Naamã, foi se quebrantar perante a vontade de Deus. Foi isso que curou Naamã. Nós temos na Bíblia um outro homem, Marcos capítulo 5 verso 21. Eu não vou ler, porque o tempo vai, mas eu vou contar a história desse aqui. Esse aqui é Jairo. Jairo, Marcos capítulo 5, diz que ele era um dos grandes da sinagoga. Diz que ele era como se fosse um prefeito, um governador da sinagoga. Ele que mandava e desmandava nos fariseus e na sinagoga. E diz que a filha dele caiu moribunda com uma enfermidade gravíssima, estava à beira da morte. Jairo, com toda aquela carga de, como que eu vou dizer, de anos de liturgia, de religiosidade sobre a vida dele, a primeira coisa que Jairo fez foi correr aos pés do Senhor, se prostrar e dizer: Senhor, cura minha filha. Ele era um dos grandes da sinagoga. Ele se prostrou diante de todo mundo. Ele rasgou a dignidade dele ao meio.
Ele abriu mão da dignidade dele, do eu dele, se prostrou diante de Deus e disse, diante de Jesus, e disse: Jesus, cura minha filha. Jesus poderia naquele momento ter virado para Jairo e ter falado assim: você que fica me perseguindo, você que leva o povo ao pecado, que fica colocando empecilhos entre o povo e Deus, você que julga. Não. Jesus virou para Jairo e falou assim: onde ela está? Você sabe por quê? Porque no momento em que Jairo quebrou o eu dele, Jairo virou a maçaneta dentro do coração de Jesus. Jairo abriu o coração de Jesus. E Jesus só disse assim para ele: onde ela está? Me leve até ela. Sem se preocupar quem ele era. Quando eles foram a rumo a filha dele, aconteceu um contratempo no meio do caminho, e aí Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, e acontece todo aquele desenrolar. Durante aquele movimento ali da mulher do fluxo de sangue, vem o servo de Jairo e vira para Jairo e fala assim: não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. Jairo olha para Jesus e Jesus: calma, ela não morreu, ela dorme, me leve até ela. Chegando lá, entrou dentro do quarto Jesus, Jairo, a esposa de Jairo e 3 discípulos. Jesus vira para a menina e diz: Talita cumi, levante-se e ande. A menina levantou e foi se alimentar. Jairo descobriu que o quebrantamento virava a maçaneta do coração de Deus. O quebrantamento movia o coração de Deus em favor de Jairo. E é isso que nós temos que entender, igreja. Se quebrantar move o coração de Deus. Isadora, mas o que é se quebrantar? É matar o teu eu, é rasgar o teu eu em vários pedaços, é abrir mão do teu eu, da sua dura cerviz, abrir mão das suas verdades e reconhecer que Ele é e que eu não sou, que Ele pode, que eu não posso. É reconhecer que Ele tem uma vida vitoriosa. A minha vida é uma vida de fracasso, mas a minha vida é transformada quando a vida de vitória dEle é derramada na minha. Quando a vida de vitória dEle é derramada na minha, o meu fracasso vai embora. Porque houve quebrantamento do meu eu. Enquanto o eu estiver firme e inflexível, igreja, o Senhor não age. Ele aperta, mas Ele não age. Ele age quando nós nos quebramos diante dEle. Eu tenho experiência forte nisso. Forte. Eu fiz de tudo para ter um filho. Eu fui em vários médicos, eu fiz vários tratamentos que estavam ao meu alcance. Fiz fertilizações. O dia que eu disse assim: Senhor, chega. Se o Senhor não quer, então essa também não é mais a minha vontade. Eu quero a sua vontade, chega. Foram 3 meses e de maneira milagrosa eu engravidei. Porque eu me submeti à vontade dEle. Avivamento, vida com Deus, nada mais é do que a vida dEle sendo derramada na nossa. A vida dEle sendo derramada na nossa. E a nossa vontade sendo submetida à vontade dEle. Se você olha para você hoje e você diz que você não precisa se quebrantar, esse é o primeiro sinal de que você precisa se quebrantar. Quem está falando que você não precisa se quebrantar é o teu eu. Quem está falando que você não precisa de Deus desse jeito é o teu eu. Quem está dizendo para você que o teu eu não precisa morrer é o teu eu. É o teu ego inflado. Assim como Naamã, ele tinha um ego inflado. Ele era o comandante. O ego dele assim, ó, era inflado. E ele precisou morrer e matar o eu dele, para que as janelas dos céus fossem abertas sobre a vida dele. Aqui eu vou falar para vocês algumas coisas que às vezes são difíceis de falar, mas eu preciso. É o teu eu que é descontrolado. É o teu eu que é desregulado.
É o teu eu que é briguento. É o teu eu que é irritado. É o teu eu que sente inveja. É o seu eu que não perdoa. É o seu eu que é ressentido. É o seu eu que carrega culpa. É o seu eu que critica. É o seu eu que sente orgulho. É o seu eu que sente raiva. É o teu eu que murmura. É o teu eu que mente. É o teu eu que é imoral. É o teu eu que sente ciúmes. É o teu eu que gosta de uma competição e gosta somente de ganhar. É o teu eu que não cede, que não dá o braço a torcer. É o teu eu que é egoísta. Todas essas coisas têm origem no eu pecaminoso que existe e resiste dentro de nós. Isso é tudo obra da carne. Ser egoísta, falta de perdão, crítico, ressentido. Isso tudo está na carne. Tudo. E isso precisa ser levado para a cruz. Isso precisa ser crucificado. Isso precisa ser morto na cruz. Isso precisa ser quebrado na cruz. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E para Cristo viver em mim, eu preciso levar todas essas coisas para os pés da cruz. O quebrantamento traz paz e comunhão com Deus e com os homens. Isso eu queria que a igreja repetisse. Diga assim: o quebrantamento traz paz e comunhão com Deus e com os homens. Quando eu sou quebrantada e eu levo para a cruz o meu eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com os homens. Gente, situações de briga, o eu tem que ser morto. O eu tem que ser morto. Dentro de casa, o nosso eu tem que morrer. Não é só na igreja, não. Lá no nosso serviço, o eu tem que morrer. Com os nossos filhos, o eu tem que morrer. Com o nosso cônjuge, gente do céu, o sangue de Jesus tem poder. O eu morre o tempo inteiro. Com os nossos cônjuges é o tempo inteiro. Eu estava brincando com os casais que a gente se encontrou essa semana. Eu falei assim, não, porque o Júnior falou assim, é difícil, a Isadora. Eu falei assim, olha, se Deus está usando a situação para te quebrar aí, irmão, se quebre, eu estou tranquilo. É melhor você se quebrar, senão o negócio aperta. E quanto mais você resiste, mais o negócio aperta. Quanto mais você resiste, mais o negócio aperta. É melhor quebrar rápido. Porque o quebrantamento abre as janelas dos céus. E aqui eu quero falar para você que a cada momento do nosso dia, nosso quebrantamento será testado. E de nada adianta, isso aqui é muito poderoso. Isso é muito forte. Ah, como isso é forte. Não adianta parecer quebrantado. Diga assim comigo, o Espírito Santo não tem aparência. Ele tem fruto. Repita comigo, o Espírito Santo não tem aparência. Ele tem fruto. Não adianta eu querer parecer quebrantada. Não dá certo. Mais cedo ou mais tarde, o eu vai vir com as garrinhas de galo, virado no giraia. Sabe, tipo Godzilla que sai do mar. Esse é o nosso eu. Eu vou matar. Esse é o nosso eu. Mas não tem como eu viver e dizer que eu vou viver um quebrantamento de aparência. Não existe isso. Olha só o que diz a palavra de Deus, Gálatas 5:22. Coloca aqui Gálatas 5:22 para mim.
Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Volta no início, 22. Entretanto, o fruto do Espírito. Aqui está dizendo, entretanto, a aparência do Espírito. Está dizendo isso? Está dizendo assim, entretanto, a imagem do Espírito. Está dizendo, entretanto, o fruto do Espírito. Certo? Você sabe por que é fruto? Vou dar um exemplo para vocês. Pense em uma árvore frutífera. Uma árvore que nasceu e foi plantada para dar fruto. Uma laranjeira. Ela foi plantada para dar o quê? Laranjas. Qual que é a consequência final da vida dela? Gerar laranja, fruto, certo? Qual que é a consequência, o propósito final da laranjeira? Ela existe para quê? Para dar fruto. Quando você está passando perto de uma árvore frutífera e ela não tem fruto, qual que é a primeira coisa que você pensa? Tem alguma coisa errada com essa árvore. Ela é uma árvore condenada. Tem alguma coisa de errado com essa árvore. Uma árvore que não dá fruto. Por quê? Porque a árvore frutífera, ela nasceu para dar fruto. A consequência final dessa árvore, da vida dessa árvore, é gerar uma laranja. E não adianta você passar por ela, quando ela não tem laranjas, e ficar imaginando que ali tem laranjas. Ah não, ali a aparência de uma laranja ali, parece que tem uma laranja, mas não tem. Porque a aparência da laranjeira, o propósito final dela é dar o fruto. Assim aqui a palavra está dizendo. Ele não está dizendo, a palavra fruto aqui não está relacionada à aparência do Espírito. A palavra fruto aqui está relacionada à ação do Espírito, ao comportamento do Espírito. Qual que é o comportamento de quem é cheio do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual que é a ação do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência. É ação, não é aparência. Não tem como viver que se parece cheio do Espírito. Não tem como viver que se parece quebrantado. É ação. Ou tem fruto, ou não tem. Ou gera fruto, ou não gera. Não parece que gera. O Godzilla vai levantar do mar. Estou aqui para matar, para destruir. Essa sou eu. Inflexível. Não estou quebrantada. De dura cerviz. Essa sou eu. Briguenta, com raiva. Vou matar todo mundo. Esse é o nosso eu. Mas não tem como ter aparência. Ou tem fruto ou não tem. Lá em Romanos capítulo 12 diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que deixa eu contar um segredo aqui para você. Não tem como ser transformado a nossa mente sem que isso gere uma transformação de comportamento. Entenda comigo o que eu vou dizer com você aqui. A palavra de Deus diz que nós devemos transformar a nossa mente. Mas se nós pararmos apenas na transformação da nossa mente, nós não teremos mudança de vida. Por quê? Porque a mudança de vida é refletida pela mudança de comportamento. Um ladrão, ele pensa: eu não posso roubar. Na cabeça dele. Mas se ele vai lá e rouba, houve transformação? Não houve. Houve? Não houve, igreja. Eu só sou transformada quando essa transformação atinge os meus comportamentos, as minhas ações. Se não transformar as minhas ações, não há transformação. Se eu penso na minha cabeça que eu não posso ser uma pessoa inflexível,
Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu sou inflexível. Adiantou alguma coisa? Eu renovar a minha mente, dizer que eu não posso ser inflexível. Mas está certo que para eu ter mudança de comportamento, eu preciso primeiro ter mudança na minha mente. Só que o que liga a mudança da minha mente com o meu comportamento é o quebrantamento. Eu penso, eu não posso agir assim. Jesus me ajuda. Aí eu me quebro. Eu peço ajuda ao Senhor. Eu falo, Senhor, me ajuda, eu não posso mais ser assim. Aí o Senhor entra e me ajuda a agir de maneira diferente. Como, Isadora? Na hora que eu vou agir de maneira errada, vem uma luzinha que pisca e diz assim: não faz isso. Não faz assim. Releva. Vai com calma. Perdoa. Não haja dessa forma. Vocês estão conseguindo entender? O quebrantamento, ele é o oposto da resistência. O quebrantamento, ele é o oposto da resistência. Quantas vezes nós não estamos dispostos a matar a nossa carne? Nós resistimos. Nós resistimos. O Senhor tem falado algo comigo. E eu tenho percebido que a minha carne tem resistido. E o Senhor fala das maneiras mais simples. Esses dias eu no banheiro, tirando fio da sobrancelha, e o Senhor falando: você fez isso, isso, isso. Para. Em outro momento, eu dirigindo, o Senhor, você fez isso, isso, isso. Para. Estou pedindo para você parar. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te levantei. Para. E eu estou prestando atenção que a minha carne está tendo dificuldade de morrer. E eu tenho ido aos pés do Senhor. E tem um dia que eu falo: Senhor, me perdoa. Peraí, perdoa, Jesus. Peraí, vamos começar de novo. Peraí, me dá mais uma chance. Me dá mais uma. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar, tem que dar. Me dá mais uma chance, por favor. Só mais uma. Vamos comigo. E ali eu começo de novo. E ali eu começo de novo. Porque a nossa carne é difícil de morrer. O quebrantamento, o arrependimento e a rendição caminham juntos. Diz assim para mim: quebrantamento, arrependimento e rendição. Isso caminha junto. Está atrelado assim, ó. Não tem como tirar um e não tirar o outro. Está junto. Amém? O avivamento, o mover de Deus que nós procuramos, começa no quebrantamento. O milagre que nós queremos começa no quebrantamento. A resposta que nós tanto fazemos campanha começa no quebrantamento. O quebrantamento não é choro, mas ele pode até vir com muita lágrima. Pode. Mas o quebrantamento é uma condição de dentro para fora. De dentro para fora. Salmo 34, versículo 18. Já estou finalizando. Salmo 34. O Senhor está perto dos que têm o coração o quê? E salva os de espírito abatido. Eu pergunto para a igreja: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Perto dos que têm coração quebrantado. É ali que o Senhor está. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não será desprezado por Ele em momento nenhum. O quebrantamento mexe com o coração de Deus. O quebrantamento torna o coração de Deus irresistível à nossa oração.
Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Eu quero falar aqui com você o seguinte, vou me colocar na mesma posição dos servos de Naamã. Se o Senhor estivesse te pedindo para você fazer uma coisa muito, muito, muito difícil, você faria, não faria? Pela sua bênção, por aquilo que você busca. Se Ele estivesse te pedindo para você ficar 100 dias sem comer, se Ele estivesse te pedindo para você vender todos os seus bens, você faria, não faria? Ele só está pedindo para você se quebrantar. O que custa? Por que é tão difícil matar o nosso eu? Por que é tão difícil viver em paz, regular o nosso interior, equilibrar esse desequilíbrio todo que a gente vive e deixar Deus se submeter e deixar a vontade de Deus ser soberana sobre as nossas ações? Ele não está pedindo muito, Ele está pedindo para quebrar o eu, o ego. É isso que Ele está pedindo, é levar isso para os pés da cruz. Eu queria chamar o ministério de louvor. A chave para abrir os céus se chama quebrantamento. Repita isso comigo: a chave para abrir os céus é o quebrantamento. A chave para abreviar as suas bênçãos se chama quebrantamento. O quebrantamento se rende. O quebrantamento nos faz perdoar e reconhece a majestade e a soberania de Deus. Igreja, o Senhor não está pedindo alguma coisa muito difícil. Coloque-se de pé. Avivamento nada mais é do que a igreja se quebrantando e a vida dele sendo derramada em nós. Grava isso. Quando você vê a vida de Cristo sendo derramada na sua casa, isso é avivamento. Quando você vê a vida de Cristo sendo derramada na igreja, isso é avivamento. Quando você vê a palavra da verdade sendo pregada, isso é avivamento. Isso é avivamento, igreja. Não é inalcançável, não é inatingível, não é um evento futuro, como se fosse o juízo final. Ele está acontecendo aqui e agora. Mas o Senhor, Ele quer nos quebrantar. Quantos de nós temos vivido dias de dura cerviz e temos colhido os frutos amargos por conta disso? Nós temos colhido os frutos doloridos, amargos, por causa do nosso eu inflado, por causa do nosso eu que não se submete à vontade de Deus, por causa das nossas verdades absolutas. Olha, se for para me receber a bênção de Deus, se for para me alcançar a bênção de Deus, Deus, eu me quebro. Eu lanço todo o meu eu aos pés da cruz. Eu não preciso, Deus, mas me deixa alcançar o teu coração, como Ezequias conseguiu, como Naamã conseguiu, como Jairo mexeu com o coração de Deus. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção, mas você cante ela com vontade de se quebrar diante de Deus de verdade. Sabe? Se quebre diante de Deus. Pegue essa chave do quebrantamento e abre a tua bênção, abre as janelas dos céus em teu favor. Pega essa chave do quebrantamento e abre as janelas dos céus em teu favor. A chave está na tua mão, igreja. Só que ninguém vai fazer isso por você. Só você pode abrir essa janela. Aleluia. 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 Oh Senhor, nós nos quebramos diante do Senhor. Nós pedimos que a tua cruz venha sobre nós. E nós pedimos que a tua cruz, Pai, se revele a nós, Pai. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos crucificar o nosso eu diante do Senhor. Existe muito eu vivo.
Existe muito eu vivo. Existe muito eu vivo que possa ser morto aos pés da cruz e que nós venhamos nos quebrantar. E que esse quebrantamento possa gerar, Pai, possa fazer as janelas do céu se abrirem em nosso favor. Pai, existem pessoas que vivem de ciclo em ciclo, vivendo as mesmas lutas, vivendo os mesmos desertos e nunca rompe. Senhor, revela-te a essa pessoa e mostra que a atitude de matar o eu dela pode abrir as janelas dos céus em seu favor, Pai. A tua igreja precisa do teu avivamento, da tua vida em nós. Isso só vai acontecer com o quebrantamento do nosso eu, com o quebrantamento do nosso espírito, Pai, com a morte do nosso eu aos pés da cruz, Senhor. Revela-te a nós verdadeiramente. A tua palavra é dura, a tua palavra é como uma faca, uma espada de dois gumes, quebrando e fazendo divisão daquilo que precisa ser feito e daquilo que precisa ser abandonado, Senhor. Transforma a nossa vida, que nós venhamos ter o caráter de Cristo, que nós venhamos ter, Pai, em nome do Senhor Jesus, o fruto do Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Aleluia. Quebrantado o Aleluia. seu amor. O meu desejo, pastor, é que essa palavra te incomode, é que essa palavra rumine dentro de você. E quando o seu eu quiser gritar, quando a sua raiva quiser gritar, quando a sua intolerância quiser gritar, eu quero que você lembre da imagem do Godzilla saindo do mar. Assim, olha eu ali, ó, gritando. E que você leve o seu eu para os pés da cruz. Aprenda a quebrantar o teu espírito, a matar a tua carne, para que as janelas do céu se abram em seu favor. Entenda, igreja, entenda. Espírito não tem aparência. O Espírito dá fruto. Ele gera fruto. Vocês estão entendendo? Se não tem mudança de comportamento, não houve mudança. Se não tem mudança de comportamento, não houve quebrantamento. Repita assim comigo: se não teve mudança de comportamento, não teve mudança. Amém? Aleluia. Aleluias. Os irmãos podem sentar só mais um minutinho? Já passou já do nosso horário, mas eu preciso de passar algumas informações para os irmãos. Palavra abençoada, palavra de Deus, vindo direto do trono. E eu estava aqui sentado, a Isadora pregando sobre Naamã. E veio em mim a mensagem de Deus dizendo para a gente preocupar com quem que a gente anda. Naamã andava com os caras certos. Porque o camarada veio para ele e falou assim, ó, se fosse para você fazer outra coisa, e você quer ver um outro camarada que andava com gente certa? Saul. Saul saiu para procurar as jumentas do pai. Quando ele falou, não, vamos embora que meu pai deve estar preocupado. E um dos servos dele falou assim, vamos ali na casa do profeta do Senhor, lá ele pode dar direção. Lá ele saiu o rei de Israel. Vamos olhar com quem nós estamos andando, se nós estamos caminhando para o céu ou se nós estamos caminhando para o inferno. Se nós estamos caminhando certo ou se nós estamos caminhando errado. Mas eu vim aqui foi só para a gente lembrar aos irmãos que amanhã nós temos imersão às 19h30. E amanhã imersão vai ser
separado em sala as mulheres, os homens vão continuar aqui no templo, os jovens vão descer com o pastor Cássio lá para baixo. Então amanhã nós vamos dividir todas as salas. Então sempre no último segunda-feira nós dividimos as salas. Então amanhã, culto de imersão às 19h30. E quero dizer aos irmãos que querem ser batizados nas águas. Na primeira segunda-feira do mês de maio, a pastora Cláudia pode me confirmar isso, pastora? A gente pode iniciar o curso na primeira segunda-feira de maio? Porque aí você já fica por conta dos batizados. Ok, irmãos? Quem quer batizar, ser batizado, quem quer receber o batismo nas águas, o novo nascimento, então, a partir do dia, da primeira, acho que da dia 5, na primeira segunda-feira do mês de maio, nós teremos o curso. Para ou maio ou junho, no começo de junho, a gente vai marcar o batismo. Ok, irmãos? O batismo, então, os irmãos que queiram se batizar. E outra coisa, o cadastro. A pastora Solange tem uma folhinha com o cadastro. O pessoal tem levado, mas não tem trago. Então tragam para nós o cadastro dos irmãos. Nós precisamos ter um banco de dados de vocês aqui, atualizados, que o nosso banco de dados aqui é bem antigo, muito antigo, e nós precisamos fazer essa atualização. Quarta-feira é a quarta da vitória, então não deixe de vir, quarta-feira, bênção, vai ser o último dia do mês, fechamento com chave de ouro em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Domingo que vem nós temos a ceia do Senhor, e sempre quando tem a ceia do Senhor, na sexta-feira nós temos intercessão. Então sexta-feira temos intercessão às 20 horas aqui no templo. E no dia 10, só dizendo aos varões, aos homens. Cadê os homens aqui da igreja? Levanta a mão. Isso é homem, todo mundo homem, só os homens. Olha o pastor lá. Os homens, dia 10, vai dar num sábado. Dia 10, num sábado, nós vamos ter a reunião com os homens. Vai ser aqui no centro de convivência, aqui no fundo. Então, a partir das 7 horas. Então, vai ser num sábado, então vai ser mais cedo, 7 horas. Pastor, eu posso trazer minha esposa? Não, não só pode, deve. Esposa e filho deve trazer. Só que os varões, os homens, vão ficar lá no fundo, recebendo uma palavra para os varões. As esposas com os filhos vão ficar aqui no templo, não aqui em cima, mas lá embaixo, na sala dos jovens, aguardando nós terminarmos, e aí sim nós ajuntamos, e nós vamos ter uma confraternização em família. Tá? Então os homens vão trazer um kit crente, para você e sua família, e nós vamos ser abençoados. Amém? Vamos ficar de pé? Aula de canto vai ter, como é que é? Reunião com a aula, o pessoal que está fazendo a aula de canto aqui na igreja, vai ter uma reunião aqui na frente. Então, o pessoal que estiver fazendo a aula de canto, ou se você quer fazer a aula de canto, vem aqui à frente, no final do culto, vai ter uma reunião aqui também. E o Leandro está lembrando aqui, para todos que pertencem ao louvor, que dia 4, que é domingo da ceia, vai ter reunião. Que hora que é? É 9 horas da manhã. Então 9 horas da manhã vai ter reunião. Feche seus olhos. Neste momento apenas agradeça a Deus por Ele ter nos dado este momento ímpar em nossas vidas, onde nós aprendemos que quebrantamento é sabermos que nós não podemos ter a dura serviço. Nós temos que ser quebrantados. Hoje nós viemos aprender mais de Deus. E a cada culto nós temos aprendido mais de Deus. Que nós possamos sair daqui com a certeza que nós vamos ter uma semana abençoadíssima. Primeiro, porque esse mês de abril foi um mês especial. Porque nós estamos virando o mês. E o mês de maio vai ser mais especial ainda. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado,
nos livrado, Senhor, de todo mal, de toda cilada que o inimigo tem pelejado contra as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que foi trago aqui nessa noite, Senhor Deus. Que nós possamos aprender mesmo, cada dia mais, Senhor Deus, de Ti. Que nós possamos estar, ó Pai, concentrados em aprender a cada dia mais da Tua palavra. Deus amado, eu apresento a Tua igreja diante de Ti. Senhor, eu apresento a semana de cada um dos meus irmãos. Senhor, que seja uma semana de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade, de quebrantamento, de harmonia na Tua presença. Senhor, que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam. Senhor, que nós possamos levar o Teu Evangelho por onde quer que nós passamos. Senhor, que nós possamos fazer a diferença por onde quer que nós passamos. Deus, faça de nós, ó Pai querido, seus servos, ó Pai, porque estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Senhor, que nós um dia estaremos com o Senhor, aí na glória celestial, sabendo que os dias estão sendo findados, os dias estão passando rápido, a Tua presença cada vez mais presente, Senhor. Eu sei que o Senhor estará às portas, Senhor Deus. Senhor, ilumina, Senhor, a vida de cada um. Cada lar aqui representado, o Senhor venha colocar os Teus anjos, ó Pai, sobre cada lar. Deus amado, em cada cômodo, no quarto, na sala, Deus amado, aonde tiver o Teu servo e a Tua serva, ali os Teus anjos habitam no meio nosso, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma semana de graça, de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão, diz para ele o quanto foi bom ele ter vindo.